Nesse terceiro vídeo sobre as mulheres atenienses, a tarefa feminina era buscar água nas fontes da cidade. Essa é a tarefa feminina. Mas para isso ela teria que sair de casa e talvez fosse vista ou molestada por homens estranhos. Tinha mais essa. Por isso, numa casa bem abastada, era mais comum que as escravas fossem enviadas à fonte ou ao mercado. Se acontecesse alguma coisa com essas escravas, problema delas. O medo de que donas de casa frustradas arranjassem amantes era grande em muitos lares. E em muitos lares era comum que as mulheres sequer encontrassem os amigos homens, convidados pelo próprio esposo. Na democracia de Atenas que nós estamos falando, que nós estamos abordando, os filhos de pais atenienses tinham cidadania e direitos de cidadão. Por isso era importante que não houvesse dúvida de que o filho era, entre aspas, legítimo. Para ser um membro pleno da casa de seu esposo, a jovem noiva deveria primeiro dar luz a um filho. A maioria das mulheres recém-casadas queria ter a criança o mais rápido possível para se estabelecer na sociedade. Porém, a gravidez era muito estressante para um corpo adolescente, muito estressante. Adolescentes que ainda não estava crescido o suficiente, juntando a isso as péssimas condições sanitárias da época, o aborto era algo muito comum. Elas abortavam. Mesmo com a ajuda das outras mulheres, da casa, a menina não podia fazer muito mais do que rezar quando algo saía errado. E muitas morriam no pós-parto. Pesquisas recentes de esqueletos encontrados em Atenas mostram que a expectativa de vida média das mulheres atenienses era de cerca de 30 anos, enquanto os homens viviam quase 10 anos a mais. Apesar das mulheres arriscarem a vida para contribuir com a sobrevivência de Atenas, os esposos não tinham muita consideração pelas mães de seus filhos. Abre aspas. Os homens deveriam descobrir outra maneira de ter filhos, sem a necessidade da raça das mulheres, fecha aspas, disse o herói Jasão na tragédia de Eurípides sobre Medeia. Ninguém naquela época sabia como o corpo feminino funcionava durante a gravidez. A única contribuição visível para a formação da criança era o sêmen do homem. E os gregos, eles acreditavam, olha que absurdo, os gregos acreditavam que o sêmen continha o feto. Aos seus olhos, a mulher era apenas o veículo para o feto crescer e se desenvolver. O dramaturgo Ésquilo permitiu que um de seus personagens masculinos explicasse isso assim, essa, a que o homem chama mãe, não é sequer dela o filho. Ela não é uma genitora, mas uma ama. É o homem que sobe nela para gerar. A mulher é um estranho. Ponto, fecha aspas. Enquanto os homens de Atenas podiam se satisfazer com escravas, prostitutas da cidade e até outros homens, porque o homossexualismo era forte. A vida sexual das mulheres atenienses tinha apenas um objetivo: produzir filhos legítimos. Só tinha esse objetivo. O medo de que as jovens esposas fossem infiéis fazia com que uma mulher de respeito não pudesse mostrar nenhum sinal de prazer no sexo. Segundo leis atenienses, ela tinha o direito de exigir se deitar com seu esposo 3 vezes ao mês. Somente 3 vezes ao mês. Mas só se ela tivesse se comportado bem. Que absurdo. Que absurdo. Se um homem conseguisse a quantidade de filhos que desejava, poderia optar por dormir sozinho ou com uma de suas escravas para não correr o risco de sua esposa ficar grávida novamente. As atividades no quarto poderiam, portanto, já estar bem limitadas quando a mulher ateniense tivesse entre 20 e 30 anos. Por isso, muitas mulheres satisfaziam seus desejos sexuais com as próprias mãos. Elas usavam as mãos para se satisfazer. Muitas pinturas de vasos daquela época representam os consolos que as mulheres utilizavam. Até mesmo os autores de comédias
se divertiam ao permitir que suas personagens femininas discutissem sobre modelos penianos. Na comédia Lisístrata de Aristófanes fez essa comédia. As mulheres de Atenas tentam deter a guerra do Peloponeso, se negando a se deitar com seus homens. A personagem principal, Lisístrata, conversa com uma amiga sobre o brinquedo sexual. Com isto deitei e rolei várias noites da insônia. Fecha aspas. A amiga responde, abre aspas, parece que ele ficou muito fino com o tempo, como se eu tivesse desgastado. Fecha aspas, ponto. Apesar, o divórcio era raridade na sociedade ateniense. Apesar da constante infidelidade dos homens, raramente as mulheres de Atenas pediam divórcio. Raramente. Uma das poucas a arriscar-se nessa atitude de se divorciar, fugir do marido, segundo o autor Plutarco, foi Hiparete. O que Hiparete fez? Ela tentou separar-se de seu esposo Alcebíades, se mudando para a casa de seu irmão. Logo após a mudança, ela saiu de casa para ter o divórcio registrado, mas não conseguiu ir muito longe antes que Alcebíades a levasse de volta para sua casa, e ninguém ajudou ela. E ela precisou ficar ao lado do seu esposo pelo resto da vida. Que vida de mulheres de Atenas! Que vida!